A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. É a palavra que tem bênção, é a palavra que tem orientação para mim e para você. Estamos trabalhando no livro de Atos, do 23, o capítulo, desde ontem, né? Ontem falamos que naquele conceito, naquela reunião com os sacerdotes, o comandante viu que eles podiam estraçalhar Paulo e levou Paulo de volta para a fortaleza. Aqui vamos falar do 12 até o 22, do que estavam maquinando contra Paulo. O tema é: quem conspira cai na sua própria cova. Não vale a pena conspirar, não vale a pena estar mentindo, não vale a pena achar que é inteligente fazendo mal, não vale a pena ter inveja, porque a Bíblia diz que inveja apodrece os ossos, porque isso não dá certo. Lembra-se de Amã, que fez uma forca para Mardoqueu? Ele foi enforcado nela e seus 10 filhos mortos em praça pública, tirada a cabeça. Lembra daqueles homens que caluniaram Daniel, queriam porque queria destruir Daniel? O Senhor estava na cova com Daniel. Quando Daniel saiu, eles caíram na cova, jogaram ele, o rei de sua própria família também. Cuidado, porque o mal não só vai provar você, vai ser todos que estão ao seu redor. Não vale a pena. Olha o tema: quem conspira cai na sua própria cova. Atos 23, a partir do 12. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeria nem beberia enquanto não matasse Paulo. A inveja, a maledicência, a maldade era tão grande que eles combinaram que nem ia comer, nem ia beber um jejum, mas um jejum maligno. Era mais do que 40 os que fizeram esta conjuração. Esse juramento, mais de 40 homens. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor é a luz do mundo, o príncipe da paz. Fique com a luz do mundo, que ela ilumina seus olhos. Fique com o príncipe da paz, que no meio da dor, da tormenta, tem uma saída, tem a mão dele. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mentir, armar, maquinar, isso é quem é débito a Satanás. Vamos vigiar. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: conjuramos-nos sobre pena de maldição, nada provamos até que matamos a Paulo. Veja que se reuniram com os que? As autoridades eclesiásticas da época, para conspirar para matar Paulo. E até lá nem ia comer, nem ia beber. Mas o mal por si se destrói. Agora, pois, vamos com conselho, rogai ao tribuno que vos lhe traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Quer dizer, vamos falar com o comandante, para que tragam ele, para a gente ouvir ele mais. Mas aqueles que maquinam contra mim e você, se a gente está na posição de adorador, como era Paulo, Deus mostra, Deus dá livramento, desde que esteja em obediência. E ame a Jesus, porque a Bíblia diz que ele justifica os seus servos. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo, seu sobrinho. Porque sempre tem alguém que Deus levanta para cuidar, para orientar, para falar na hora certa. O bom é ficar de boca fechada e adorar a Deus, porque o mal por si se destrói. Vale a pena adorar, vale a pena amar, vale a pena perdoar. Se as pessoas estão, é demais o caráter delas, não bate com o seu, vai embora. A Bíblia diz: se afaste da aparência do mal, não deseje mal, mas não fique mais junto. Porque servo e serva de Deus não fica na roda dos escarnecedores. Mas continuamos com o nosso caráter. Quem quiser armar, maquinar, deixa com Deus. Paulo, chamando assim um dos seus centuriões, disse: leve este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que ele comunique. Paulo mandou que seu sobrinho falasse o que? As autoridades. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. O que me chama a atenção é que Paulo era respeitado.
Porque um soldado ia ouvir a Paulo e chamou ele pelo nome. Tem pessoas que viam preso com palavras pejorativas. Mas o soldado levou ele à autoridade certa e disse: o preso Paulo. Porque quem anda com dignidade é conhecido pelo nome. Tem identidade com Cristo. Lembra de Pedro, quando disse que não conhecia Jesus, mas uma daquelas criadas disse: tu é igual a ele, fala como ele. Porque quem anda com Jesus de verdade tem a identidade com ele. Glória a Deus. O tribuno, tomando pela mão, pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens para me contar? E disse ele: os judeus se concentraram, rogo de que amanhã leve Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creia, porque mais do que 40 homens entre lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sobre pena de maldição, a não comer nem beber, até que eu tenha morto. E já estão aparecidos, esperando a ti essa promessa. A verdade é verdade em qualquer lugar. O sobrinho de Paulo foi e contou tudo à autoridade, digamos, ao comandante. Então o tribuno despediu o jovem, mandando que ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. Porque existem coisas que tem que ter sabedoria. Existem coisas que o silêncio é fundamental. E veja que a própria autoridade, ali disse o comandante: não fale isso a ninguém. Porque a Bíblia diz que a coisa boa é fechar a boca, não é verdade? Então, se você está passando por armações, por mentira, por defamação, só adore. Não fique no meio da roda dos escarnecedores. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz que no dia onde vão dizer: eu preguei no teu nome, eu expulsei no teu nome, eu visitei no teu nome. O que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, raça de víbora, que eu não vos conheço. Não cabe a nós julgar, nem bater de frente, para não ficar igual ou pior. Cabe a gente a se afastar, porque a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. E deixa com Jesus aqueles que armam e maquinam contra você. Aqui em Provérbios 6, olha o que a palavra diz do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O que é que aborrece a Deus? O que é que abomina ao Senhor? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Era tudo que aqueles homens estavam planejando contra Paulo. Um coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, que respira mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Era exatamente o que aqueles homens estavam fazendo, aqueles 40 homens, que era judeu, do povo de Deus. Então, porque na igreja tem uma pessoa que age assim. Minha irmã, o inimigo está ali dentro também. Às vezes a pessoa é até crente, mas se deixa usar, vira instrumento de Satanás. Mas fique orando por ele ou por ela, porque na hora Deus age. Que Deus não vai perder a alma para o diabo, não. O grande poderoso que foi me dado todo o poder nos céus e na terra é Jesus. Não é assim que ele diz lá em João? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É só orar, porque o mal cai por terra. Para terminar, Provérbio 26, verso 27. O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. Então, quem faz suas covas de armação, de maquinação, de mentira, de calúnia, cai nela. O que eu e você tem que fazer é ficar na posição de servo e serva e descansar. Porque Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.